Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira e terapeuta capilar, e hoje nós vamos falar sobre como lidar com as queixas. Bom, ninguém quer receber queixas, ou seja, reclamações, mas somos todos seres humanos e as coisas simplesmente acontecem. Muitas vezes acontece por falha nossa e outras vezes acontece por falha do próprio cliente e outras vezes simplesmente acontece porque tem que acontecer, porque simplesmente é a roda da vida. Os movimentos seguem e acabou então acontecendo tal fato. Mas enfim, queixas acontecem com todo mundo. Então, primeira parte que temos que entender é que queixas, reclamações, críticas acontece com todos que está vivendo, com todo ser humano. E também precisamos entender que todos temos que aprender a lidar com queixas, reclamações e críticas. E temos que ver também o outro lado sobre esse assunto. E o outro lado seria que muitas vezes as queixas, as reclamações e as críticas são coisas que nos fazem subir uma escada. Então precisamos aprender também a receber, esse lado que é reclamação, que é crítica, que são as queixas, para muitas vezes ter ânimo para dar um upgrade em nossa vida e subir a escada. Para mim é importante que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva lá no meu canal, acione o sininho para quando houver um conteúdo novo lá no YouTube você ser notificado de que há algo novo lá. Todas as terças-feiras às 19h57 uma live técnica sobre escova capilar, sobre cabelos. Se você tem alguma dúvida, deixe sua pergunta, sua dúvida abaixo do vídeo ou então mande diretamente através de um direct a sua pergunta, a sua dúvida, que estarei fazendo um conteúdo a respeito da sua dúvida, do que você precisa e te convidando para assistir a live. Todas as segundas-feiras, às 6h57, por aqui falando um pouquinho sobre o ambiente de salão, sobre o comportamento, sobre profissionalismo, sobre financeiro. Então, às segundas-feiras, um assunto um pouco mais interno e às terças-feiras, um assunto mais técnico, sobre o que é cabelo, como lidar com cabelo, sobre produto e etc. E como eu disse antes, é importante que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva lá no meu canal. E vamos lá então, vamos falar sobre as queixas. O que são as queixas? As queixas são as reclamações que nossos clientes trazem até nós. Existem duas frases que diz assim: nem sempre o cliente tem razão e sempre o cliente tem razão. Então, há uma controvérsia sobre essas duas frases, que o cliente sempre tem razão e nem sempre o cliente tem razão. E as duas frases merecem esse ênfase, porque na verdade é isso mesmo. Muitas das vezes o cliente está coberto de razão e muitas das vezes o cliente ele não tem tanta razão quanto ele pensa que tem razão. Cabe a nós verificar, questionar e ver a situação, o ocorrido, como aconteceu, e então tentar resolver. Precisamos ter em mente que queixas, elas sempre vão ser presente em nossas vidas, porque nós trabalhamos com pessoas, trabalhamos com seres humanos, que essas pessoas, seres humanos, muitas vezes chegam até nós com o coração apertado, com problema, e muitas vezes nós também estamos carregados de problemas, carregados de situações, e muitas vezes acaba acontecendo fatos devido a essas situações. Muitas das queixas, elas não são acidentais. Muitas das queixas, elas são por realmente
porque houve uma falha, ou uma falha por parte do profissional, ou uma falha por parte daquele ambiente que está ali, ou uma falta pelo próprio cliente. Então, o dia a dia das pessoas, isso vai acabar acontecendo, uma vez também que nós somos uma pessoa e trabalhamos com várias pessoas. É muito importante entender sobre personalidade de pessoas. Quando nós aprendemos a lidar com personalidade de pessoas, então, logo de início nós conseguimos também resolver queixas, críticas, reclamações através desse conhecimento. Muitas pessoas acreditam que ser profissional é apenas exercer ali a sua função, né, como cabeleireiro, como escovista, seja qual for a profissão, né? Neste momento, quando nós falamos em pessoas, não dá simplesmente para falar sobre a questão de ser um profissional da área da beleza, sendo que todas as profissões exigem esse conhecimento em lidar com pessoas. Então, muitas pessoas acreditam que o fato dela saber exercer muito bem uma escova, exercer muito bem uma coloração ou uma unha que seja, isso já é profissionalismo. Mas não. O profissionalismo, ele vai muito além de simplesmente você executar muito bem a sua função. O profissionalismo, ele exige que você tenha conhecimento em gestão em pessoas, por exemplo, né? O profissionalismo, ele exige que você conheça um pouco sobre posicionamento, que você entenda sobre atendimento, pós-atendimento, que você tenha empatia, que você conheça sobre administração financeira, sobre como se posicionar não só perante o cliente, perante o local onde você está, mas também perante a mídia. Como você quer ser visto. E isso engloba tudo no profissionalismo e principalmente você ter gestão em pessoas. Quando fala ter gestão em pessoas, é gestão sobre o seu colega de trabalho, sobre o seu patrão, sobre o seu local inteiro de trabalho, sobre as pessoas que trazem, né, os seus produtos, os quais onde você compra, sobre o seu cliente, sobre as pessoas que passam por ali. Então, ter gestão em pessoas é você conseguir ter comunicação aberta com as pessoas. E as críticas, as queixas, as reclamações, elas estão aí dentro desse parâmetro de gestão. Elas estão aí dentro de uma situação que nós podemos até dizer comportamental. Como nós se comportamos quando recebemos uma crítica? Né? Lá no início da live eu falei que nós temos que dar uma atenção, porque a queixa, ou seja, a reclamação, ou seja, a crítica, muitas vezes é a escada a qual nós precisamos aprender e subir essa escada através dessas críticas. Existem pessoas que elas são tão fechadas, elas vivem numa caixinha e elas não conseguem ver sobre o oculto. Eu gosto muito de falar sobre o oculto. O que é o oculto? O oculto é quando você pegou a direção, que você só vai e você não consegue ver o que está por trás. Você não consegue ver que muitas vezes passa por cima de pessoas, passa por cima de situações, muitas vezes você negligencia situações. Então o que acontece? Você só vê esse direcionamento e não consegue enxergar quem está do lado, quem está atrás. Você não consegue sair de você e se olhar para você entender que precisa alguns ajustes, né? E assim, isso tudo é normal, faz parte do ser humano, mas o que a gente precisa fazer para resolver isso? Nós precisamos ter a consciência que nós precisamos estar sempre buscando conhecimento.
E quando a gente fala em conhecimento, quando é profissional, a pessoa pensa que buscar conhecimento é apenas buscar uma técnica nova de escovar cabelo, buscar buscar uma técnica nova, buscar um produto novo. E conhecimento não é só isso. É uma coisa muito importante. Eu sempre falei, quem convive comigo sabe. Eu acho que eu acredito que todas as pessoas precisavam se presentear com um curso de coach. Houve uma época em que coach era muito badalado, né? As pessoas falavam coach daqui, né? Porque hoje existem vários programas de coach. Um exemplo, eu tenho um coach pessoal que se chama Enneagrama. Eu tenho um coach empresarial, que é um coach voltado justamente para gestão em pessoas, para aprender a lidar com várias pessoas. E eu acho que assim, isso é muito válido na vida das pessoas. As pessoas precisavam todos fazer um curso de coach. O meu é o Dale Carnegie, para as pessoas se conhecer e para as pessoas conhecer outras pessoas, para você aprender como lidar com outras pessoas, porque você conhece você, a si mesmo, você acaba conhecendo personalidades de pessoas e você aprende como a lidar com essas personalidades. Quem trabalha no comércio trabalha com todo tipo de personalidade. Nós costumamos falar algumas palavras corriqueiras como que cliente chata, cliente insuportável. Então nós sempre colocamos uma defesa, uma máscara, né? E as máscaras, elas são importantes na nossa vida, porque muitas vezes nós precisamos colocar uma máscara para suportar o dia, para suportar aquilo que está dentro de nós. Elas são importantíssimas, né? Muitas vezes nós vamos derrotados, arrasados para o nosso trabalho e nós precisamos colocar aquela máscara de cara feliz, né? De que tá tudo bem, de que né? Por quê? Porque nós precisamos passar uma energia boa para o nosso cliente e justamente ainda nesse dia a gente acaba recebendo aí uma queixa, uma crítica, né? E aí aquilo dói demais e nós precisamos então colocar essa barreira de proteção. E quando a gente trabalha essa parte de conhecimento, tanto de a si mesmo quanto ao próximo, as personalidades, nós conseguimos equilibrar, ajustar e conseguimos então seguir com definições e decisões mais assertivas, né? Eu recomendo aí então um curso de coach, um curso de gestão, mas olha só, dentro da área da beleza, nós temos um módulo de curso que ele fala sobre as personalidades, né? Então ele fala assim sobre você conhecer a personalidade de uma cliente, se ela é fleumática, se ela é uma sanguínea, né? Então, isso aí também já ajuda muito. Quando você consegue, né, através ali de traços de rosto, através de comportamento, você já consegue imaginar como é aquela personalidade, então você sabe de onde pode vir uma crítica, como pode vir, né, seja crítica, seja queixas, o nome que você quiser dar para isso, né, como você se familiarizar melhor com isso. Então, quando você conhece a personalidade da pessoa que já é sua cliente, então você sabe onde ela vai reclamar, do que ela vai reclamar e os caminhos que você vai contornar isso. E quando chega uma pessoa que você nunca viu na sua vida e essa pessoa ela tem um comportamento, assim que você vê os traços dessa pessoa, então a sua mente já dá aquele opa, né? Então, se acontecer alguma coisa ali no seu atendimento, você vai conseguir trabalhar essa pessoa, lidar com essa situação. E não é só trabalhar com a pessoa, é trabalhar consigo mesmo, né? Então você vai saber como lidar com essa situação. E o que a gente precisa saber e entender sobre as críticas? Precisamos saber que elas sempre vão existir, elas vão acontecer você querendo ou você não querendo, mas nós podemos evitá-las muito. Como evitar?
O que cliente reclama? Cliente reclama de atraso de horário, cliente reclama que não deu atenção. Se tem duas clientes, você dá atenção para uma, dá menos para outra, e parece que existe um joguinho ali de atendimento. Cliente reclama que muitas vezes o ambiente está calor, que muitas vezes o ambiente está frio, que o shampoo que você colocou às vezes não foi tão bom assim, de marca de produto, do horário que você está passando para ela. Ela queria 2 horas, mas você só pode às 3 horas. Então são inúmeras reclamações, são inúmeras queixas, umas mais graves, outras mais leves, e precisamos entender, né, e ter esse parâmetro aí de que sempre vão estar acontecendo e que ninguém vai escapar disso, e que todo ser humano já recebeu na sua vida uma reclamação, já foi criticado, já recebeu queixa, já teve que escutar muito zum zum zum. Temos que ter também o lado de que nós também reclamamos, que nós também queremos que as coisas sejam como nós queremos e não como elas precisam ser. Então nós temos que ter todo esse jogo de cintura, né? Ter isso presente na nossa mente para poder então lidar melhor com as queixas, com as críticas, e poder então levar uma vida de profissionalismo mais saudável. E a dica número 1 para queixas, críticas, reclamações é você ouvir. A primeira coisa é ouvir. Muitas pessoas, elas não ouvem, ou tem aquele problema, escuta aqui, sai por aqui. Então, a primeira situação, a primeira dica mesmo é saber ouvir. Ouvir realmente o que aconteceu, o fato, como que se deu, sobre o que é. A segunda coisa é entender, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente escuta uma crítica e já pronto, coloca a máscara e se posiciona, né? De forma ríspida, dura. E o que acontece? Aí a gente mal entendeu o que aconteceu. E nós precisamos ouvir para poder entender. Então, é preciso entender o que aconteceu. E eu tô falando aqui, seja qual for a sua crítica, seja qual for a queixa, seja qual for a situação, o primeiro passo é ouvir. O segundo passo é entender o que está acontecendo. É você entrar naquela história, dar uma atenção, ou seja, né, entender dar uma atenção, dar um valor para aquilo, né, para você poder assimilar a situação realmente dos fatos que aconteceu. Terceiro passo é ter empatia. Você precisa se colocar no lugar daquela pessoa, mesmo que muitas vezes uma queixa é até uma acusação para você, né? Mas quando você ouve, quando você entende, e aí você se coloca no local, no lugar daquela pessoa, então ali já começou a resolução do problema. Muitas vezes a crítica ela não vai ser assim olho a olho, muitas vezes você vai ficar sabendo depois, muitas vezes você vai, né, aconteceu aqui, mas o problema vai vir em outro dia. Então é importante que você tenha em mente, por exemplo, aconteceu um fato e você já está esperando que aquele fato ele vai acontecer uma queixa ou uma reclamação. Então, vamos dar um exemplo aí. Às vezes você atendeu uma pessoa muito corrida, né? Horário apertado, então você fez ali um trabalho muito corrido e você já viu no rosto daquela pessoa que ela assim, né, não gostou muito, né? Ela foi embora, você seguiu o seu dia, mas aquilo você já tá com o coraçãozinho ali apertado, sabendo que pode dar uma queixa lá na frente, uma crítica, né? Então você pode se adiantar nessa situação. Você pode, a hora que você tiver mais calma,
mandar uma mensagem para essa pessoa, mandar e já reconhecendo o que aconteceu, né? Então você já pode se adiantar, ou liga para essa pessoa: olá fulana, tudo bem? Como é que foi o seu evento? Ai, você veio, hoje eu estava um pouco apurada, tumultuou o horário, né? Eu quero aí te pedir desculpa por isso, próxima vez vou te atender aí com uma ênfase melhor, né? Vou te dar um pouco mais de atenção porque você merece. Então você já vai se ajustando ali com aquela pessoa. Não que você precise estar sempre justificando, não que você precise sempre estar fazendo isso, só que existe uma situação que hoje em dia são tantos, né, os profissionais, e os melhores, eles sempre se destacam, mas não é os melhores em questão de executar o trabalho, é os melhores também em executar um bom atendimento, em dar valor ao seu cliente, sabe? Não é só executar o trabalho, não, ela vai vir porque eu sou o melhor, porque eu faço, porque eu aconteço. Não é disso que estamos falando, sabe? Então precisa sim ter esse lado? Sim, precisa. Você precisa ser bom, você precisa ser especialista, mas você também precisa ter empatia, você também precisa se posicionar de uma forma humanizada. Então é muito importante ter já esse entendimento e manter essa conexão aí com o seu cliente. E o quarto passo é realmente você resolver. Depois que você ouve, que você entende e que você se coloca no lugar da pessoa, que você tem empatia, você precisa resolver a situação. Uma observação: nunca abandone uma queixa, uma crítica, seja ela pequena, grande ou média. Não abandone, dê valor. Eu costumo dizer que o cliente, ele é o patrimônio seu. Não importa se é do seu salão ou se você é um autônomo que trabalha por conta, né, ali, né, que vai nas casas, mas ele é o seu patrimônio. Então você precisa ter cuidado, você precisa dar valor, ele precisa ser valorizado. E os clientes, eles são nossos clientes quando você resolve os problemas dele, você resolve os desejos dele, você encanta um cliente. E resolver a queixa, a crítica, isso é importantíssimo. Nunca deixe para lá. Eu acho que essa deveria ser a dica número 1. Nunca deixe uma crítica para lá. Então, o quarto passo é resolver. Seja por telefone, seja pessoalmente, encare o problema de frente, seja profissional mesmo, encontre uma maneira de conversar com essa pessoa, se explique, coloque os pontos em equilíbrio, se explique com essa pessoa, se for o caso, peça desculpa. Se o caso que é ela que não tem razão, ainda assim você se coloque no lugar dela, entenda, para manter um bom diálogo, para poder manter uma boa comunicação e para manter o seu patrimônio. Espero que você tenha gostado, espero que você curte, espero que você compartilhe, espero que você esteja comigo na live técnica amanhã, às 19h57, aonde nós estaremos aí falando sobre cabelos, né? Eu tô numa sequência de frizz em cabelo e tempo de escovação. E amanhã, às 19h57, falaremos sobre escova capilar. E eu te aguardo lá. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e pensa bem que críticas, queixas e reclamação pode ser a escada para o seu sucesso.